Olá, sejam bem-vindos ao canal Arroz com Feijão do Mercado Financeiro. Eu sou o professor Paulo Silva Santos. Tudo bem com vocês? Nossa, faz tempo. Acho que a última gravação que eu fiz para o canal acho que foi em agosto, alguma coisa nesse sentido. Mas fique tranquilo que estou montando, elaborando os títulos de renda fixa, as ações, né? Tanto é que eu estou mostrando aqui a Vedete hoje no mercado. E algumas informações importantes que eu quero falar para vocês. Eu sou especialista, né, nessa parte de análise fundamentalista e algumas técnicas muito interessantes para avaliar exatamente as empresas. Que hoje o grande diferencial hoje, claro, o mercado tem os problemas políticos, econômicos que interferem no mercado acionário, mas mais do que nunca nós vamos ter que olhar agora e entender todo esse processo fundamentalista que é as análises das ações, análise das empresas. Fundamentalmente, são as análises das empresas que é um dos fatores preponderantes para o crescimento. E o crescimento da empresa é a melhora do nosso PIB, que hoje o foco principal é 2021 agora, com essa alavancagem. E quem vai alavancar isso são as empresas, são os mercados, o mercado em si. Né? Claro que a especulação vai existir, sempre vai existir. Mas vamos analisar um pouquinho, depois eu vou falar do mercado de renda fixa, principalmente os tesouros, o que está acontecendo com o tesouro, mas nós vamos falar um pouquinho mais, com mais detalhe com vocês. Mas eu estou com saudade de vocês, sem dúvida nenhuma. Aquelas mensagens, comentários que vocês fazem no meu canal, fico muito lisonjeado. Críticas também são fundamental. A única coisa que sei é que nada sei, na é verdade. Bom, eu estou querendo falar para vocês aí, porque hoje o mercado todo, essa empresa está sendo super valorizada. Essa empresa, se eu não me engano, até ontem, nesse ano, deu mais de 150% de aumento nas ações dela. Significa 150% de aumento. É dobrar o que você investiu e mais 50%. Então, quer dizer, apliquei R$ 1.000, eu tenho dois mais 500, ou seja, é 2.500. Então, quer dizer, é uma coisa maluca, né? Principalmente se você tem uma taxa Selic que no ano vai estar dando 2%. E aí muita gente vai correr, o pessoal fala muito nesse efeito manada, né, tal. Mas assim, se você for pensar para longo prazo, é interessante. Mas para pensar em longo prazo, você tem que pensar na estrutura da empresa, como a empresa está gerindo o seu próprio negócio, ela realmente está fazendo uma boa gestão. E eu queria mostrar para vocês algumas coisas que foram apresentadas nesse site, né, da própria Magazine Luiza, que ela tem um contato direto com o investidor, né, chama Relações com o Investidor. E ontem ela publicou o terceiro trimestre de 2020, né, a Magalu. Eu queria mostrar para vocês alguns tópicos muito importantes, né? Então, o primeiro tópico aqui, que o próprio relatório demonstra, é essas análises aqui. Quem são essas análises? Está dizendo que o terceiro trimestre dela, as vendas totais cresceram 81% no seu terreno. Então, são mensagens significativas que, aparentemente, se a pessoa não souber analisar, vai falar: nossa, é maravilhoso. Sim, é um número interessante. Mas nós temos que lembrar que nem sempre um aumento nas vendas significa maior lucro. É o famoso grau de alavancagem operacional. Então, isso é muito debatido entre as análises, entre os gestores, com relação a isso. Claro, eu tive um crescimento legal, a comparação deve ter sido com o trimestre de 2019, terceiro trimestre de 2019, aumentar 81%, pô, legal, um número significativo, mas nós temos que tomar muito cuidado qual é a base disso, né? Isso é fundamental, porque nem sempre um aumento nas vendas significa maior lucro.
Isso é notório, porque eu tenho um famoso grau de alavancagem operacional. No outro tópico muito também importante, que é notório para todos, que o e-commerce dele cresceu uma coisa fantástica. Ela saiu na frente esse ano com essa pandemia e está sustentando exatamente superando as lojas físicas, né? Que agora está retomando aos poucos, nos últimos 2 meses, estão retomando. Então, quer dizer, é bem provável que agora, no quarto trimestre, principalmente chegando no final do ano, ela vai ter um resultado também interessante nas lojas físicas. E as lojas, o e-commerce, mesmo com esse crescimento assustador, de quase 148%, ele também deve crescer, mas não na mesma proporção, né? Porque as pessoas já estão saindo, já estão comprando. Apesar que a cultura, né? O brasileiro já está mudando essa cultura de compra em shopping, né? Está diminuindo a sua ida em shopping, exatamente por problema de distanciamento, mas de qualquer forma ainda compra em shopping. Ainda esse final de semana eu fui num shopping e vi o shopping de uma certa forma cheio, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu evito isso, mas as pessoas ainda têm hábito de comprar em lojas físicas, e mais aos poucos isso vai diminuindo. Bom, mas aí tem um crescimento, o e-commerce foi a sustentação. Outra coisa, as vendas das lojas físicas evoluíram lá, tá vendo? É aquilo que eu falei. As lojas físicas estão se evoluindo, estão voltando quase que à normalidade e estão começando a ter uma participação significativa. O EBITDA, né, que eu costumo dizer que o EBITDA é a própria margem de contribuição bruta, né? Porque ela não tem a depreciação, ela não tem a amortização, não tem juros, então a gente segura, né? Eu costumo dizer que essa margem ela tem que pagar toda a estrutura. Na realidade é uma geração de caixas, né? Que eles costumam dizer. Bom, e aí tem um EBITDA muito interessante, mas aí a gente analisando o EBITDA é importante, mas se eu não tiver um EBITDA, uma estrutura muito forte, muito boa, para pagar toda a minha estrutura que vem depois do EBITDA, o meu problema, sim, o EBITDA é importante, o meu problema é na geração e na administração das contas que vêm depois, né? Quem são que vêm depois? Vem toda a estrutura fixa da empresa, que nada mais é um número que tem que se pensar, que é o famoso os custos fixos, né? Despesa fixa da empresa. E aí você tem um lucro líquido, né? Você vai ter. Não, aí você para pensar, né? Você pega aqui o lucro líquido ajustado, 216 milhões. Ela faturou 12 bilhões. A relação de 216 milhões para 12 bilhões, ela, de certa forma, em termos de grandeza, tudo bem, estou falando em milhões, estou falando em bilhões. Mas vocês podem perceber que o número ele é pequeno, o lucro é pequeno. É claro que é um comércio, o comércio deveria subir um pouquinho, né? Então a gente tem essa relação muito importante para vocês verificarem os 216. Vou até fazer o cálculo aqui, vamos ver se eu consigo pegar aqui. 216 dividido aqui por eu vou fazer no cálculo. Eu vou fazer com calma, porque você tem os bilhões com milhões, então eu não posso misturar as coisas. Mas depois eu vou falar para vocês. Mas se você for olhar em número de grandeza, é um número bom. É bom que deu lucro, claro, mas é para se pensar, é para se analisar, né? E daí teve um crescimento de 70%. Significa que no outro trimestre o número não foi tão interessante, foi baixo, né? Então, comece a entender todo esse processo, é muito importante isso. E aí tem a geração de caixa, que foi 884 milhões, pô, subiu 328. Então, são números significativos, se você for olhar na bolsa amanhã, ou hoje, né, que está acontecendo, ela deve subir. Deve subir, vai chamar bastante atenção. Quem não conhece esse tipo de análise vai falar, opa, vou comprar, que isso aqui negócio vai subir. Tá, mas a gente tem que ficar sempre com o pé atrás. Por isso que eu estou colocando a Magazine Luiza, que é a vedete do mercado, e alguns relatórios muito importantes que a gente tem que saber analisar. Eles colocaram o foco principal, e está em azul aí, muito bonito isso, claro, né? Se eu for para apostar, eu vou apostar. Eu tenho até ações da Magazine Luiza, não vou dizer. Mas a gente tem que começar a olhar um pouquinho mais forte, com um olhar mais crítico nesse tipo de análise. Legal? Muito bem. Então, a gente vamos para mais uma outro
no site aqui, na Magazine Luiza, ok? Fazendo as atualizações. E aí a gente vai falar um pouquinho de uma ferramenta que eu gosto muito, que é essa daqui. Vocês vão ter oportunidade de conhecer. Eu gosto muito dessa análise. Por que que eu falei para vocês que nem sempre um aumento nas vendas significa maior lucro? É o chamado alavancagem operacional. Esquece os juros, empréstimo, que eu não vi ainda analisar o grau de alavancagem financeira. Mas eu vou no grau de alavancagem operacional porque é da operação dela, é compra e vende. Ela compra, ela compra, ela vende pelo e-commerce, ela vende na loja física. E aí eu peguei uma charge aí, ou alguma coisa nesse sentido, um desenho aí para mostrar mais ou menos, um termo de física. Vou entrar no termo de física. Pô, mas que isso é finanças, professor? Tá entendendo? Vamos entender um pouquinho o que é uma alavancagem, né? O termo alavancagem tem como origem uma lei da física, segundo a qual uma determinada massa pode ser erguida com o auxílio de uma alavanca apoiada em um ponto fixo, originando um esforço muito menor que se a massa fosse erguida diretamente. Lembra de uma gangorra? Na época, meu filho, hoje, que é engenheiro eletricista, está com 27 anos, né? Ele tinha acho que 4 anos, 5 anos, desenhou essa gangorra, né? E essa gangorra mostra para mim que aquele ponto fixo que está lá, aquele ponto fixo que está conseguindo erguer uma determinada massa, sem tanto esforço, no mundo empresarial, eu vou estar chamando de custo fixo. É a estrutura fixa da empresa. Eu lembro muito bem, eu tenho um amigo, professor economista, um grande abraço aí, professor Ricardo Leão Eisenberg, gosto muito dele, e o professor sempre falava para mim, o custo fixo é aquilo que a empresa tem que desenterrar, e desenterrar para pagar, né? É o famoso custo fixo da empresa. É uma estrutura fixa da empresa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse custo fixo é um grande diferencial. Por que que eu estou entrando no grau de alavancagem, uma análise fundamentalista da Magazine Luiza? Nós vamos entender, depois eu vou abrir os números delas do terceiro trimestre de 2020. Muito bem. E aí a gente vamos falar um pouquinho, né? O grau de alavancagem, olha lá, o que eu falei logo no início, nem sempre um aumento de vendas significa maior lucro para a empresa. Por quê? Porque aí eu peguei um exemplo muito legal, isso eu uso em sala de aula, que é da Abradif, Associação Brasileira de Distribuidores Ford. E ele diz, eu adaptei, né? Adaptei, mas eu peguei esse link, porque eu gostei do conceito, né? Porque assim, a informação mais conhecida e valorizada no dia a dia das indústrias têxtil é o volume de venda. Muitos titulares e gerentes perseguem com afinco o crescimento das vendas porque acreditam que a iniciativa aumentará automaticamente o resultado da empresa. Entretanto, essa relação pode não se concretizar ou ainda aconteceu inesperado, o aumento das vendas representar uma redução no resultado. Então, por exemplo, eu não sei, lembro qual foi o resultado, acho que 81% aumentou as vendas da Magazine Luiza, mas será que isso foi interessante? Porque de repente pode ter aumentado e o lucro caiu. E aí, o que eu faço? Pô, mas chamou bastante atenção. Por que que o lucro caiu? Porque a estrutura fixa da empresa está sendo mal gerenciada. E aí a gente tem que tomar cuidado com esse famoso grau de alavancagem. Esse grau de alavancagem, que é o famoso GAL que nós fazemos, ele tem uma medição muito simples, que eu pegar toda a minha, fazer todo uma comparação, por exemplo, eu vou pegar aqui, por exemplo, bem simples, um aumento de 10% na minha venda, tá vendo? Um aumento de 10% aqui nas minhas vendas, o que que vai acontecer? Eu tenho um lucro até então atual de 60 mil e eu tenho um faturamento de 500 mil, aumentei 10%, olha o que que aconteceu com a minha variação do lucro, subiu 25%. Né? E se isso acontecer, e se que as minhas vendas caírem 10%, o meu lucro vai cair 25%. Vai cair, chama-se variação. Pelo amor de Deus, eu fico muito chateado quando a pessoa pensa que é a lucratividade. Não é lucratividade. Variação é de um período para o outro. E lucratividade é do resultado contra a venda. Então eu teria que saber a lucratividade, eu deveria dividir lucro operacional
pelas receitas brutas. Aí isso é lucratividade. Agora, quando eu estou falando no grau de alavancagem, eu estou falando em lucro operacional, eu estou falando em variação, eu estou pegando de um período para o outro. Ou seja, de uma forma horizontal, eu vou fazer essa análise. Então, temos que tomar muito cuidado. Lucratividade e a variação. É aí que eu consigo identificar. Isso eu pego através do DRE. Eu vou pegar através do DRE de quem? Da Magazine Luiza. Então vamos dar uma olhadinha nos números da Magazine Luiza, que foi publicado agora agora há pouco, né? Então tá aqui, ó, no relatório. Vamos lá para a página, se eu não me engano, deixa eu ver se dá para buscar aqui a página. Não dá, tá lá embaixo, DRE consolidado. Vamos lá, página 14, né? Acho que é a página 14. Cadê a página 14? Olha lá, todos os relatórios, eu acho muito legal. Eu vou direto no DRE, porque é um dos indicadores que eu gosto de analisar. Divulgação de estrutura de capital, o que mais? Vamos pegar aqui, demonstração financeira, olha lá, consolidado. Essa demonstração financeira aqui, ó. Ajustado, demonstração financeira do resultado. Muito bem. Deixa eu ver se a gente consegue aumentar. Aumentei. Opa, aumentei para vocês aqui. Aqui nós temos aqui o terceiro trimestre de 2020 ajustado contra o terceiro trimestre de 2019. Isso aqui é uma análise vertical, né, que eu costumo dizer, e depois a gente tem a análise horizontal. Ok? Na análise vertical, a gente começa a verificar que a conta base 100% vai ser a receita. Normalmente 100% é a receita líquida que a gente fala. E aqui ele colocou a base com a receita bruta, mas sem problema nenhum. A gente sempre trabalha com a receita líquida porque tira os impostos e os cancelamentos. Perfeito. O que eu estou querendo dizer? Então, aqui você percebe que ela teve aqui 10 milhões, 10 bilhões, né? 10 bilhões no trimestre, se não me engano, 10 bilhões. 10, 300, aqui está em milhões, está em milhões, 10 bilhões. Nós temos aqui, eu vou trabalhar aqui em milhares para ficar mais fácil o linguajar nosso. Então, 10 milhões 349, que corresponde a bilhões, tá? Porque eu vou multiplicar aí milhões. E aí eu tenho essa venda bruta. Perfeito. Eu tenho uma venda líquida e aí eu tenho o lucro bruto. O lucro bruto está descontando os custos diretos. Isso aqui são os famosos custos diretos. Então perceba que o custo direto dela, de certa forma, é um custo alto, quase 74, que ela não industrializa, ela comercializa. Então ela tem 73% de todas as suas vendas, é um custo alto. Então essa diferença aqui para 100% é para ela trabalhar a estrutura. Então perceba que como ela tem um custo muito alto direto, ela tem que saber gerenciar muito bem a sua estrutura de custo fixo. Então, se você pegar aqui o lucro bruto e tirar o EBITDA e chegar no lucro operacional na onde eu quero, por exemplo, então a gente tem aqui dois números muito importantes, que é 289,3 de lucro operacional contra que a gente costuma dizer o EBITDA, né? Que eu costumo dizer que é a margem de contribuição ao lucro bruto, 2,178. Então eu vou pegar. Então, qual é o grau de alavancagem dessa empresa? Se você pegar o grau de alavancagem dessa empresa, vou fazer até a conta aqui. Eu vou pegar, olha, esse número é muito importante para vocês. Então eu vou pegar no terceiro trimestre de 2020, eu estou pegando o grau de alavancagem operacional, que é a margem de contribuição dividido pelo lucro operacional. Então, se eu pegar 2,178 e dividir por, cadê o número aqui? Do lucro operacional 289, aí apareceu 7,5. E o que é esse 7,5? O que significa esse 7,5? Para mim, os números não mentem. Quem mente somos nós. Então, esse 7,5, eu fico preocupado. Por que eu fico preocupado com esse 7,5 do grau de alavancagem operacional da Magazine Luiza?
Porque ela está muito sensível na variação do lucro. Ô professor, mas como é que é isso, sensível na variação do lucro? É muito simples falar da variação do lucro. De um período para o outro, se eu aumentar 10% as minhas vendas, a minha variação do lucro vai ser, se eu aumentar, vamos supor que ela aumente 20%. Se eu aumentar 20% as minhas vendas, ótimo, eu vou ter uma variação de lucro de um período para o outro de 140%. E ela está operando no lucro. E quando a empresa opera no lucro, é um problema sério quando você tem uma grave, quando ela está operando no lucro, e aí você tem um grau de alavancagem alto, é um problema sério. Por que é um problema sério? Porque ela está muito sensível e a qualquer momento ela pode entrar no ponto de equilíbrio e aí na zona do prejuízo. Então ela está numa linha tênue, mas ela tem grandes movimentações. É claro que são outras contas, mas é um fator importante você analisar o grau de alavancagem operacional. Ela, nesse terceiro trimestre de 2020, ela trabalhou com a estrutura de custo fixo muito alta. Ela pagou um preço muito caro, mesmo tendo um faturamento monstruoso, de não sei, bilhões aí, 10 bilhões, 300 e pouco. Mas, em compensação, o lucro dela foi pequeno. É por isso que a gente está percebendo um lucro pequeno, que a qualquer momento ela pode zerar ponto de equilíbrio. E aí, zerando ponto de equilíbrio, é um passo muito rápido para o prejuízo. Né? Claro que agora, com o final do ano, é bem provável que as lojas físicas estão começando a estruturar, vão dar suporte. Então a perspectiva é boa para esse próximo trimestre, principalmente com as lojas físicas, que até então estava parada. Nós estamos num mundo de pandemia e ela se sobressaiu muito bem no e-commerce. Agora ela está pegando toda a estrutura das lojas físicas e por isso que começou a aumentar significativamente os seus custos fixos. Então, se você pegar, por exemplo, o trimestre de 2019, o segundo trimestre de 2019, comparando, ela já tem um grau de alavancagem menor. Quer ver? Eu vou pegar aqui o grau de alavancagem menor. Vou pegar aqui 2019. Então, ela tem a margem de contribuição 1,488 dividido pelo lucro de 127. Então, você tem aqui, não tem nada. Não, lucro líquido não. Lucro 1,488 dividido pelo lucro operacional 134. Não, de qualquer forma, ela também teve, nesse demonstrativo, um grau de alavancagem alto. Então, ela bateu 11 no grau de alavancagem. Então, perceba que ela aumentou o seu lucro. Ela bateu 11, seríssima, a qualquer momento ela estava na zona do prejuízo. Isso foi no segundo trimestre de 2019. Então você entrou numa pandemia e ela conseguiu subir o seu lucro operacional, subiu o seu faturamento aí, o que aconteceu com o seu faturamento? O seu faturamento de 10.349 para 5.999, ela praticamente quase 72% subiu o faturamento. E numa época de pandemia, quem que sustentou isso foi o e-commerce. Agora, chegando no final do ano, o e-commerce vai ter um resultado muito interessante, que o brasileiro está criando esse hábito de comprar pela internet, mas ao mesmo tempo as lojas físicas também vão começar a apresentar resultado. Sim, então quer dizer, esses números, é isso que eu queria falar para vocês. É um número muito interessante, a gente tem que analisar. A apresentação dos relatórios lá no início foi muito boa. Uma pessoa que é leiga vai querer comprar, claro que vai querer comprar, mas a pessoa que conhece já começa a entender todo esse processo. Então é muito importante, a dica que eu falo para vocês, é muito importante fazer a análise do grau de alavancagem operacional. Então, voltando aqui para eu finalizar com vocês, nesse grau de alavancagem operacional, eu gosto muito desse gráfico que foi elaborado, que eu elaborei, que aí mostra tudo aquilo que eu falei para vocês, resumindo o que a gente tem que começar a trabalhar muito sério essa parte de alavancagem operacional. Então, lembrando que eu tenho que pegar toda a minha margem de contribuição, é 100, então vamos imaginar 100, a margem de contribuição, didaticamente. Se eu pegar os meus custos fixos, olha ele verdinho aqui é 10, custo fixo é 10, eu tenho um lucro operacional de 9. Então, quando eu divido 100 por 90, dá 1,10. Então, meu grau de alavancagem é 1,10. Ele é baixo. Cada vez que eu vou aumentando os meus custos fixos,
ele vai ficando próximo de grau de alavancagem alto. Isso significa que a qualquer momento vai entrar na zona do ponto de equilíbrio e ao mesmo tempo depois acaba entrando na zona do prejuízo. Então perceba aqui, por exemplo, quando eu aumento o meu custo fixo para 90, eu só tenho um lucro de 10. E aí eu tenho um grau alto. Então, resumindo, grau, quando a empresa está operando com lucro e tem um grau de alavancagem alto, ligue o sinal vermelho. Alerta, porque a qualquer momento ela vai entrar no ponto de equilíbrio e aí vai cair na zona de prejuízo. Quando a empresa está operando no prejuízo e ela tem um grau de alavancagem alto, isso é ótimo, porque a qualquer momento ela vai sair do prejuízo e vai entrar na zona do lucro. Legal, gente? Fica a dica para vocês aí, fico muito feliz aí em poder voltar e a gente vai falar um pouquinho. Eu só fiz esse áudio exatamente para a Magazine Luiza, para que vocês tenham uma visão como é importante hoje a análise fundamentalista. Ela é o crescimento e o desenvolvimento do próprio país, o aumento do PIB, e aí a gente tem tudo isso para falar. Legal, gente? Um grande abraço. O vídeo foi um pouquinho longo, mas quase que foi uma aula, mas eu não tenho como fugir disso. Um abraço a todos e uma ótima semana para vocês.